Olá a todos, essa é mais uma atividade do curso de pós-graduação Lato Sensu em Docência para Educação Profissional e Tecnológica. Eu sou o acadêmico Irã e nela eu vou mostrar para vocês como foi o desenvolvimento da atividade integrada de número 3 da disciplina Tecnologias para a Educação Profissional e Tecnológica. Então, dentre as diversas sugestões de experimento, eu coloquei a sugestão de um experimento simples, desenvolvido ele com materiais de baixo custo, e essa percepção de desenvolvimento com materiais de baixo custo facilitou a participação dos alunos e a facilidade de desenvolver esse experimento em sala de aula ou até mesmo em casa, já que esses materiais que serão utilizados, eles são de fácil acesso, então todos podem conseguir esses materiais com muita facilidade. Como eu já mencionei, a ideia desse experimento é desenvolver um protótipo de um motor elétrico e entender, dentro das suas percepções teóricas, como se dá o funcionamento desse motor elétrico. Quais os objetivos desse experimento? Construir um modelo de motor elétrico, como eu já mencionei, reconhecer os fatores que influenciam no funcionamento de um motor elétrico de corrente contínua, descrever o efeito do campo magnético em cargas em movimento, descrever a ação do campo magnético sobre uma corrente e analisar como funciona um motor elétrico e saber também qual a importância que esses motores, que esses equipamentos desenvolvem no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Quais são os materiais que foram utilizados nesse experimento? Como vocês percebem, são materiais de baixo custo que todos os alunos podem ter acesso. Nesse caso específico, nós utilizamos um ímã em formato de barra, ou pode ser um ímã em formato de U, um pedaço de 40 centímetros de fio de cobre, número 22, dois pedaços de 15 centímetros de fio cabinho número 20, dois pedaços de 20 centímetros de fio de cobre esmaltado número 26, 4 percevejos, uma pilha de 1,5 volts, um pedaço de madeira com as dimensões de 10 centímetros por 5 centímetros por 1 centímetro, um alicate, um martelo, uma lâmina de barbear ou estilete, lixa e fita crepe. Como fazer? O primeiro passo que foi feito com os estudantes era que eles deviam pegar os dois pedaços de fio de cobre número 26 e construir, fixar na madeira e fazer os dois suportes como eu vou mencionar aqui no passo 2. Essa é a configuração que, de acordo com o passo 1, deve estar contida no passo 2. Ou seja, para a realização dessa fixagem desses fios aqui na base, é muito simples, fazendo com cuidado e usando o alicate, é possível fixar esses fios no suporte de madeira com muita facilidade. O passo 3, o aluno vai desenvolver agora uma bobina, né? E essa bobina ela tem 10 enrolamentos e com alguns centímetros de sobra, né, para poder fixar nessa base descrita no passo 2. O passo de número 4 é raspar, né, com a lâmina uma das extremidades do eixo da bobina, retirando totalmente o esmalte que recobre o fio. Na outra extremidade,
apenas a parte do fio voltada para cima, a parte inferior mantém o esmalte, que é isolante. Por isso, essa percepção de que eu tenho que tirar o esmalte onde eu for fixar o fio. O passo de número 5 é colocar a bobina sobre os dois suportes, né? Entre os dois polos de um ímã, buscando alinhar-se ao campo magnético criado por esse ímã e ajustar o formato de maneira que ele fique em equilíbrio, ou seja, parado, e verificar se o eixo da bobina ele encosta nos suportes, ao mesmo tempo na parte raspada, quando está na horizontal. O passo de número 6 é pegar os dois pedaços de fio de 20 centímetros e desencapar as extremidades. Usar para ligar a pilha aos suportes, na parte em que tirou o esmalte, já que o esmalte nesse caso ele funcionava como isolante, então tem que fixar o fio na parte que você tirou o esmalte. Para fixar os fios, cabinhos, a pilha, use a fita crepe. Então essa é a utilidade da fita crepe. Então, o passo de número 7, ele é exatamente isso que foi descrito aí no passo de número 6. Então, acrescentar apenas colocar o ímã na base da madeira sobre a bobina. Então, a configuração do experimento é basicamente essa, certo? Então, para fazer com que esse motor ele comece a funcionar, o que eu devo fazer? É exatamente o que está descrito aqui no passo de número 8. Né? Você deve dar um pequeno impulso na bobina para que ela possa iniciar o movimento e observar se ela continua girando ou não. Então ele especifica: se não continuar, experimente girá-la para o outro lado. Então a ideia desse experimento era que os alunos eles possam colocar também a mão na massa e construir esse experimento, certo? Para que eles possam fixar melhor todo o aprendizado teórico que eles veem na disciplina. E entender também a percepção de que os motores eles estão presentes em praticamente tudo na nossa vida, né? As considerações a se fazerem a respeito desse experimento. Ora, eu já fiz aqui uma consideração muito importante, que é o fato de que os motores estão presentes no nosso cotidiano e que eles são de grande utilidade para máquinas, aviões, transformadores e diversos equipamentos que utilizam esses princípios de funcionamento dos motores. Então, ao longo do tempo, né, como ele cita aqui, vários aperfeiçoamentos vêm sendo feitos na construção dos motores e que eles são muito importantes, né? São construídos dessa forma os motores de liquidificador, batedeira, furadeira, ventiladores. Então tem uma infinita série de aplicações para esses motores no nosso cotidiano. Por isso, eis a importância, né, de entender os seus princípios básicos de funcionamento para que os estudantes eles possam correlacionar os conhecimentos teóricos com aqueles conhecimentos que eles presenciam no seu cotidiano. Por isso a importância dessa experimentação. A experimentação ela é importante nesse sentido, porque ela faz com que o aluno fixe melhor todo esse aprendizado teórico em forma de prática. A avaliação ela se dá em forma de perguntas e, ao mesmo tempo, os alunos também porem a mão na massa para que eles possam entender melhor como
funciona esses princípios de funcionamento do motor. Durante a realização desse experimento, eles podem verificar se deu errado, como é que de fato funciona o motor, como é que eu posso fazer, quais são as possibilidades. E essas são as nossas referências bibliográficas, né, que foram utilizadas aí para o processo de pesquisa. E o processo de avaliação eu descrevo melhor, né, no projeto, e essa foi a referência do nosso trabalho, e é isso.